Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Mais uma aula aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Será ministrada no dia 29 de março de 2026. Começando aqui hoje na nossa introdução, hoje nós vamos ver que a Trindade cristã é a base da nossa fé. Nós acreditamos num único Deus que subsiste em três pessoas. E nós vimos durante esse trimestre essa doutrina com muita clareza. Eu expliquei aqui conforme eu entendo essa doutrina. E eu tenho certeza que eu falei coisas profundas aqui. E você que acompanhou esse trimestre inteiro, com certeza você ganhou muito. Nós fomos lá escavar a etimologia dos termos para entender em profundidade essa doutrina. Nós vamos ver hoje que o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam em perfeita unidade. Atuam na eleição, na redenção, na santificação e no envio da igreja. A lição de hoje vai mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. A igreja nasce, cresce e cumpre a sua missão pela comunhão com esse Deus trino. Então vai ser uma aula também hoje muito boa. Nossos objetivos serão mostrar, explicar e destacar. Vamos mostrar a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano redentor. Vamos explicar que a comunhão da igreja só é possível pela ação trinitária. E vamos destacar que a missão da igreja é o fruto do envio e capacidade da Trindade. Antes da gente entrar nessa aula de hoje, deixa eu falar uma coisinha aqui para você. Se você quiser dominar os temas da escola bíblica em profundidade, com base nos originais, grego, hebraico, também nas versões latina, a Vulgata, e também na King James Version, que é a versão inglesa da Bíblia, você está no canal certo. Se inscreva aqui no nosso canal, porque toda semana nós publicamos uma aula aqui, sempre investigando as palavras-chave do texto, sempre indo na etimologia dos termos para entregar para vocês uma aula com profundidade, com base nos idiomas originais. Vocês que acompanham o nosso canal já sabem que o grego, o hebraico sempre dão uma profundidade maior do que a nossa tradução em português, né? Toda vez que a gente traduz qualquer escritura que seja, não somente a Bíblia, a gente sempre perde no idioma que recebeu a tradução, mas no original tem todas as informações que o autor pretendeu. Por isso a gente vai no original, para tentar ouvir aquilo que o destinatário original pretendeu falar. Então, quando a gente faz etimologia, a gente escuta o autor original. É o que a gente faz aqui no nosso canal, tá bom? Toda semana a gente tem uma aula nova. Eu sempre publico as aulas aqui com antecedência de pelo menos uma semana para dar tempo de vocês estudarem. Quero agradecer também a vocês que são membros do nosso canal, vocês têm sustentado e dado um suporte aqui para o nosso canal, principalmente vocês que são do nível consultoria. Você que é do nível consultoria, é só pegar o número do meu telefone que está aqui na descrição dessa aula, tem um vídeo aqui, abre o vídeo, vai aparecer o número na tela para você. Só pegar e falar conosco. Manda uma mensagem e a gente já começa a conversar, tá bom? Quer um contato mais próximo, quer apoiar o nosso trabalho mais de perto? Seja membro consultoria. Assim, com o número de telefone, você vai poder perguntar direto para mim as suas dúvidas. E aquilo que eu souber, naquilo que eu puder, eu vou te ajudar. E se as nossas aulas têm ajudado você, se o meu trabalho tem facilitado o seu trabalho aí na sua classe, você pode também apoiar o nosso canal, lendo o QR Code que está aparecendo aqui com o app do seu banco e deixando a sua oferta da escola bíblica. Deixe quanto você sentir no seu coração, tá bom? É a mesma oferta que você levaria para a escola bíblica, você pode deixar aqui para nós, para ajudar o nosso ministério. Nossa palavra-chave de hoje é Trindade. O conceito teológico de Trindade, como eu já disse no início, descreve um Deus que subsiste em três pessoas. Não são três deuses, porque senão seria triteísmo, né? Também não são três manifestações de um único Deus, mas é um Deus que subsiste em três pessoas. Um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Durante esse trimestre aqui, eu deixei bem claro que esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo é uma hierarquia funcional.
É o modo como Deus se apresenta à humanidade. Porém, tem uma grande diferença do modalismo. No modalismo, é um Deus só, uma pessoa só, que se apresenta de três formas. No cristianismo, na doutrina da Trindade, é um Deus só, porque no cristianismo o que é Deus é a essência que se apresenta, que é constituído, formado de três pessoas. Modalismo, um Deus, uma pessoa, três modos de se apresentar. Cristianismo, um Deus, três pessoas se apresentando, cada uma com as suas características, personalidades e manifestação pessoal. Então isso é muito importante deixar claro, né? Não são três deuses, não são três modos. É um Deus, três pessoas. Se você for no nosso blog, você vai ver que eu já estou deixando para vocês um vídeo aqui, uma explicação sobre a Trindade como você nunca viu. É um vídeo rápido, acredito que 10 minutinhos, para explicar o conceito da Trindade de forma bem profunda. 3 pontos aqui na palavra-chave sobre Trindade. Que o termo Trindade não aparece nas escrituras é um fato, né? Isso aí a gente sabe. Não aparece nem no grego, nem no hebraico, nem no latim, nem em qualquer outra versão da Bíblia. Mas o conceito é muito claro nas escrituras. A palavra não aparece, mas o conceito aparece. E o que a gente precisa para fundamentar uma doutrina é de conceito, não é do termo específico aparecendo, né? A gente vê Pai, Filho e Espírito Santo aparecendo muitas vezes em um mesmo versículo. A gente vê a primeira, a segunda pessoa da Trindade se relacionando, a gente vê a terceira interagindo com a primeira. Então, o conceito está bem claro nas Escrituras. O termo no latim Trinitas foi cunhado por Tertuliano no segundo século e Teófilo de Antioquia deixou para nós o grego trias em 180 DC para sintetizar esse ensino, para significar o ensino de um Deus que subsiste em três pessoas. Ora, a gente fazendo uma leitura honesta das Escrituras, é meio difícil não admitir que o nosso Deus é formado de três pessoas, né? Claro que não é um conceito simples, a gente não explica assim em 2 minutos, igual eu estou fazendo aqui na explicação da palavra-chave, mas a Bíblia dá para nós argumentos para acreditar nessa doutrina. Apesar de o termo Trindade não aparecer nas Escrituras, a gente tem 2 termos que fazem a gente pensar nessa realidade. Para nós, os cristãos, para nós do cristianismo, a Trindade é uma realidade, inclusive é a base da nossa fé e da nossa doutrina. Mas, por exemplo, Gênesis 1 e 26, vou deixar um vídeo para vocês falando especificamente sobre isso. Lá está dito, façamos o homem. Esse façamos é um plural. E se Deus é um só, se Deus não é trino, se a nossa divindade não é formada de 3 pessoas, por que ele usa façamos em vez de farei? Né? Vou fazer o homem à minha imagem e semelhança, mas diz façamos o homem. Então, esse façamos abre o leque para a gente pensar que o nosso Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E isso, nosso Deus é trino, não é trino só aqui no nosso plano terreno, não. Ele é trino desde a eternidade. Eu expliquei isso com muita coragem, com muita categoria durante esse trimestre, dizendo que a Trindade existe desde a eternidade. Claro, né? E que a hierarquia Pai, Filho e Espírito Santo só existe aqui na Terra. São as formas que Deus se apresentou para nós. Mas sempre grifando, para você nunca confundir, esses modos de apresentação é de cada pessoa, não é de uma pessoa só se apresentando de 3 modos, como é no modalismo. Então, esse façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele nos convida a pensar que a Trindade, que o nosso Deus é mais de uma pessoa, é um Deus trino. E aí tem o contraponto, né, das pessoas que dizem que o façamos não é porque são 3 pessoas, mas o façamos é só um plural majestático. Plural majestático é a forma de fala onde uma autoridade, onde uma majestade, um rei, por exemplo, se refere a si mesmo na terceira pessoa. Os críticos céticos da Bíblia, então, sempre colocam esse contraponto, de que o façamos não está se referindo a 3 pessoas, mas é simplesmente um plural majestático, onde um Deus, como monarca, como rei do universo, fala de si mesmo no plural. Mas
eu acho que é mais fácil acreditar num Deus em três pessoas, inclusive porque o conceito aparece nas Escrituras e a gente vê Pai, Filho e Espírito Santo claramente nas Escrituras, então é muito mais fácil acreditar num Deus que está se referindo a si mesmo como trino do que ele esteja usando um plural majestático. Outro ponto importante de interpretação é que no original, para vai aparecer o termo hebraico errad. Errad não é um estático, indivisível, mas errad aceita a ideia de um composto. Por exemplo, quando homem e mulher se tornam uma só carne, ali é errad, mas é um errad composto por duas pessoas. E assim, no vídeo que eu estou deixando para vocês aqui, eu vou deixar outros exemplos que você vai gostar de ver. E existe ainda uma outra discussão teológica, que é o Yahid e Ehad. Ehad é um composto, como eu vou mostrar para vocês nesse vídeo que eu deixei aqui. Se você assistir, você vai ganhar a explicação. Não vou falar aqui, porque senão você não vai assistir o vídeo, né? Existe o Ehad, que é um composto, aceita mais de uma unidade nessa unidade. E existe o Yahid, que é um indivisível, um absoluto, que não se divide. E na escritura aparece Errad e não Yahid, o que nos deixa pensar, argumentar na possibilidade de que o nosso Deus é mais de uma pessoa, apesar de o texto trazer Elohim Errad. E a gente tem dois argumentos aqui para encerrar o comentário da palavra-chave, que é o argumento da fórmula batismal. Lá nós temos: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome. Onoma, aqui do grego, nome, é singular, caracterizando a divindade. E essa divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. E o outro argumento está na bênção apostólica, mas entre outros, né? Tô colocando esses dois aqui só para deixar resumido. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. A Trindade aparece aqui claramente abençoando o seu povo, segunda aos Coríntios 13:13. E o texto áureo vai confirmar plenamente aí a palavra-chave, que é Trindade. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto no grego: porefendes on maphitefsate pantata ethne, baptizon des aftus istu onoma, to patros, que tu agio pneumatos. Então a gente tem aqui aparecendo literalmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo na obra missionária. A gente tem 6 pontos importantes para avaliar aqui no texto áureo, que é o termo grego porefendes, portanto, ide, depois ensinai, que é fazer discípulos de todas as nações. O terceiro ponto, todas as nações. O quarto ponto, batizando-as. O quinto, em nome. E o sexto, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começando aqui com o portanto ide, que é a tradução do grego porefendes. Porefendes é um termo que na nossa Bíblia está traduzido ide, né? Porefendes traduzido como ide, mas no grego é um particípio, que significa literalmente enquanto vocês vão, ou tendo ido. Aí ensina. Esse termo no grego, ele significa muito mais do que em português, porque em português parece somente uma ordem, portanto, ide, fazer discípulos. Então esse ide é como uma missão: vá, faça discípulos, volta, né? Que é inclusive o sentido missiológico da igreja. A igreja envia missionários. Esses missionários vão e voltam. Muitos não voltam, às vezes até se adaptam na nação, fica, né? E aí isso se transforma num porefendes, que é um estilo de vida. Mas no português, portanto, ide, fazer discípulos, a ideia que dá é de uma viagem. Vai, faz a missão e retorna. Mas no grego, o porefendes vem de porevma, que significa ir, significa partir, ir embora, caminhar, atravessar um lugar, viajar, percorrer um caminho. Então, no original,
O id, o porefendes, está falando de um estilo de vida. O que Jesus está dizendo é, agora que vocês entenderam o conceito, vocês precisam mudar de vida. Agora esse negócio de pregar o evangelho, de fazer discípulo, de espalhar a palavra, tem que ser para vocês um estilo de vida. Não é mais uma missão que vocês vão ali, fazem, voltam, depois continuam vivendo a vida de vocês. Não. É incorporar a missão da igreja no seu estilo de vida. Porefendes, tendo ido, enquanto vocês vão, façam discípulos. Então é muito mais do que uma simples ordem. É muito mais do que obedecer uma simples ordem. Porefendes fala de uma mudança de vida, de um estilo de vida, de pregar o evangelho em todo tempo e lugar, de viver uma vida de testemunho. Então o termo porefendes vai muito além de uma missão. É uma mudança de vida, mudança de estilo de vida. Enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão vivendo, enquanto vocês estão caminhando, enquanto vocês estão na jornada da vida, testemunhem do meu nome e da minha palavra. O termo grego porevome, de onde vem o termo que aparece aqui no texto áureo, que é porefendes, é um termo importante no Novo Testamento e aparece mais de 150 vezes, indicando esse novo estilo de vida aí, apontando para esse id. Então, o foco principal de Jesus, quando nos deu essa ordem, era fazer discípulos. E o ir faz parte do estilo de vida. Inclusive, dentro do contexto da igreja primitiva, ela estava sendo perseguida. As pessoas estavam sendo espalhadas por todos os lugares. Então, enquanto eles eram perseguidos, fugiam para escapar por suas vidas, nesse ir deles, eles anunciavam o evangelho. Então, o id tem que fazer, o id, de acordo com a etimologia, ele tem que fazer parte da nossa vida, tem que fazer parte do nosso estilo de vida. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa que precisa ser necessariamente remunerada, não é uma pessoa que você precisa contratar financeiramente, um empregado da obra para ir fazer missões. Não é essa a ideia original. A ideia original era a seguinte: vocês estão fugindo, escapando para salvar as suas vidas, então enquanto vocês estão indo, falem da palavra. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Esse id era, ali no contexto da igreja primitiva, foi forçado primeiramente pela perseguição, mas depois o id é para onde você for, qualquer viagem que você fizer, para qualquer lugar que você mudar, onde você estiver, enquanto você está indo, você anuncia a palavra. Claro que isso não exclui a ideia, né, não desaprova a ideia de enviar missionários sustentados, assalariados, até com a família inteira sendo enviada. Não exclui essa ideia de jeito nenhum, viu, irmãos? É que o contexto original era uma situação bem diferente de hoje. Hoje ninguém está perseguido aqui no nosso lado ocidental, né? A igreja hoje sofre perseguição na janela 1040. Assista a nossa série missionária, estou deixando para você aqui na descrição, estou deixando aqui no card a nossa série, com mais de 30 vídeos explicando quase tudo que você precisa saber sobre missões atualmente. Então, na janela 1040 existe perseguição. Ali o porefendes é muito atual. Né? Enquanto você está indo, enquanto você está sendo perseguido, enquanto você está se mudando de um lugar para outro para salvar a sua vida, então você testemunha, prega o evangelho. Essa era a ideia no início. E o segundo termo aqui dentro do texto áureo é ensinar, fazer discípulos, do grego maphthefsate, que está no mesmo campo de significados de maphetes, que é discípulo, aprendiz. Esse termo, então, sugere a ideia, uma ideia que vai além de passar informação intelectual. Fala de convivência, fala de fazer seguidores, fala de treinar aprendizes, como um mestre faz. Então, esse ide e ensinai é diferente do ide e pregai. Na Bíblia nós temos dois ides, o ide e pregai, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso aí é a pregação rápida, sem muito detalhe, só mostrando Jesus como Salvador, e a pessoa crendo, você batiza ela e pronto, ela já está inserida no reino de Deus.
Agora, o id de Mateus 28:19, ele é diferente, porque ele é um id peculiar. Ele é um id que exige gastar tempo com a pessoa. É o id e ensinar. Em Mateus 28:19, então, Jesus diz que é para gastar tempo com as pessoas, é para dedicar tempo pessoal, você e a pessoa, o tete a tete do ensino. Mostrar para aquela pessoa os detalhes da fé, gastando tempo para que ela aprenda a doutrina cristã. É ide e ensinai. Esse ensinai é ir e fazer discípulos. Bom, é ensinar, né? Não tem como ensinar sem gastar tempo. Não é simplesmente um pregar rápido como o de Marcos 16:15. Mateus 28:19 é um id específico. E o terceiro ponto é: onde é que nós vamos praticar esse mafitefsate, esse ensinar, esse fazer discípulos? Em todas as nações. Pantatá, éfine, do grego. Todas as nações. O evangelho é errada a ideia de se prender dentro das quatro paredes do templo e achar que está fazendo a obra de Deus. O templo é um lugar onde a gente se congrega para contar aquilo que a gente fez no campo. Lembra de Paulo, na ocasião em que Eutico cai da janela, em que Paulo está testemunhando daquilo que ele fez na obra missionária e gastou tanto tempo falando que Eutico, que estava sonolento e desatento, adormeceu e caiu da janela, morreu. E Paulo teve que orar por ele para que ele ressuscitasse. Então, aquele evento ali mostra a utilidade do templo. A utilidade do templo é para contar aquilo que se faz na verdadeira obra de Deus, que é o campo missionário. Para que Deus ia constituir uma igreja para ficar dentro de quatro paredes, cantando hinos, formando grupos, uma hierarquia ministerial? Para quê, irmãos? O que isso vai produzir? Né? A única coisa que isso aí produz é a adoração a Deus, que hoje em dia está muito defasada, porque muitas pessoas vão para a igreja para tantas coisas que não seja adorar. Até a própria estrutura do culto não é 100% de adoração. Então, a ideia de se reunir seria para se congratular, falando da obra que foi feita no campo, porque o objetivo da igreja é ganhar almas. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo ensinando todas as nações e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e depois ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria, Judéia, Samaria, confins da terra. Então, você não percebe outra missão dada por Jesus para a igreja que não ganhar almas, salvar as pessoas da condenação eterna. Então, irmãos, a igreja de hoje em dia, ela acha que saindo de casa e indo para o templo, está fazendo a obra total de Deus. Mas não, irmãos, não é, obra de Deus não é isso aí, não. A obra de Deus é pregar o evangelho. Se você saiu da sua casa, está indo para o templo, para o culto, e você, no meio do caminho, encontrar um necessitado, esquece o culto. A obra de Deus não é o culto, a obra de Deus é aquele necessitado ali. Cuida dele, prega o evangelho para ele, socorre ele, tá? Enquanto você faz isso, venceu a hora do culto, volta para casa. Seu culto já foi oferecido de forma plena. Essa é a obra de Deus, né? A obra de Deus não é congregar, queridos. E com isso eu não estou dizendo que você não precisa de uma congregação, não estou pregando doutrina de desigrejado, não é nada disso. Seja bastante adulto enquanto você ouve eu falar sobre isso, tá bom? Templo é lugar para se reunir e falar das bênçãos, falar do nosso trabalho no campo. É lugar de montar estratégia para trabalhar no campo. O foco não tem que ser o culto no templo, o foco tem que ser a estratégia missionária, a estratégia da evangelização. Então, vocês devem ir fazer discípulos de todas as nações. E o quarto ponto, batizando-as aí vem o quinto, né? Batizando-as. A gente prega o evangelho e a gente batiza. A etimologia do termo baptizão do grego é mergulhar, imergir, submergir a pessoa. É um símbolo de morte. Entendeu que Jesus é o Salvador? Aceitou Jesus como Salvador? Então a gente vai batizar você. O símbolo do batismo é morte e sepultamento. A pessoa
encontra Jesus, aceita Jesus como Salvador, morreu para o mundo. Então, simbolicamente, no batismo, a gente vai sepultar ela nas águas. Por isso que é importante mergulhar de corpo inteiro. Por isso que nós, os pentecostais tradicionais, batizamos a pessoa imergindo de corpo inteiro, não com aspersão sobre a cabeça. Mas não vou discutir esse ponto, tá bom? E aí, então, imerge a pessoa. Quando ela levanta das águas, é o simbolismo do ressuscitamento de uma nova criatura. João, nas suas palavras, ele dizia: Egomin baptizo imas inidati ismetaniam. Eu vos batizo com água para arrependimento. Então, ele estava falando aqui do principal motivo do batismo. O batismo é para pessoas que se arrependeram do seu estilo de vida atual e querem mudar de vida. Ó, metanian, do grego metanoia, que significa dar uma volta de 180 graus. Você está indo nessa direção, no seu caminho, na sua vida mundana, na sua vida de pecado, então você retorna, metanoia. É o mesmo termo, é o mesmo significado de chuvo, do hebraico. Chuvo bitchuvah, que karvá malhuta shamaim. Arrependei-vos, porque é chegado para vocês o reino dos céus. É um retorno. Então, você dá a volta e vem agora na direção de Deus. E o começo disso é o batismo. Então, o batismo é a publicação da sua fé. O batismo é o ato público da sua fé íntima. Quarto ponto, então, é batizar essas pessoas de todas as nações para quem nós testemunhamos. E o quinto ponto é o ponto de ligação dessas pessoas que ouviram o evangelho, que foram ensinadas ao Deus no qual elas estão crendo agora. Isto onoma, em nome. Esse termo grego aqui, essa preposição is, que em português é em, indica movimento para dentro. Na linguagem jurídica e comercial da época da igreja primitiva, significava que quando você coloca alguma coisa no nome de alguém, você está transferindo propriedade. Então, por que o batismo é ensinado em nome de tal divindade? É porque antes a pessoa pertencia a outra divindade, a outro Deus, era ligado a outros deuses, a idolatria. Agora então, ela escuta de um novo Deus, ela aceita esse novo Deus e ela se batiza no nome dele. Ela lembra da figura do batismo? Morte e ressurreição? Morre para o mundo, morre para aquela fé antiga, morre para aquele Deus antigo e nasce para um novo Deus. E ela é batizada in nonoma, isto onoma, no nome desse novo Deus. Ou seja, ela passa a ser propriedade desse novo Deus. E o batismo aqui é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A diferença é, se nós vamos gastar tempo ensinando agora, então a gente vai ensinar que o nosso Deus é um único poder, uma única essência que subsiste em 3 pessoas. E nós vamos batizar essas pessoas que agora têm tempo, nós gastamos tempo ensinando eles aprenderam que o nosso Deus é trino, então nós vamos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nos Atos dos Apóstolos, lá, o foco nos Atos dos Apóstolos era Jesus Cristo. A autoridade do nome de Jesus Cristo. Então, eles pregavam Jesus, que era o Salvador, e batizavam no nome de Jesus, que era o Salvador. Então, o batismo em Atos dos Apóstolos invoca a autoridade do nome. O batismo em Mateus 28, 19, invoca a autoridade da Trindade. 2 momentos diferentes, 2 contextos diferentes, 2 focos diferentes para o mesmo batismo. Mas um não invalida o outro. É só questão de perspectiva, de retórica, de modo de fala, tá bom? De prioridade, de ligação ao nome da Trindade, ao nome de Jesus. Vou deixar um vídeo aqui para vocês assistirem. A leitura bíblica em classe, na 2 Coríntios 11, de 13 a 11, e 1 de Pedro 1, 2 e 3. Faça essa leitura na sua classe. A Trindade e o plano redentor. Item 1, eleitos segundo a presciência de Deus. Aqui nós temos um ponto que, obviamente, vai fazer você lembrar da predestinação, né? Deus elegendo a igreja. Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Efésios 1 e 4 vai dizer: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, esse plano de eleição de Deus acontece primeiro na sua consciência, na sua
presciência, no seu conhecimento antecipado de todas as coisas. Aqui nesse ponto quero deixar para vocês a série Conhecimento de Deus, em 8 vídeos, onde eu explico 8 tipos do conhecimento de Deus que vai fazer você crescer muito nessa questão. O termo grego que nós temos aqui é o grego prognosko, que significa conhecer de antemão. Deus tem 8 tipos de conhecimento que você vai poder ver nessa série que eu estou deixando aqui no card e na descrição. E um dos conhecimentos de Deus é a presciência. Deus conhece as coisas por antecedência e conhece essas coisas de forma perfeita. Então, olha que o grego prognosko aponta para conhecer antes da coisa acontecer, né? E a Bíblia diz aqui que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. 1 de Pedro 1, 2a. Não significa uma predestinação absoluta, ou seja, Deus escolheu essas pessoas para se salvarem e Deus escolheu essas pessoas para serem condenadas. Isso não pode acontecer, meus irmãos, porque senão Deus seria injusto. Como assim Deus vai fazer pessoas e escolher pessoas para serem condenadas ao inferno e pessoas para serem salvas? Não. A predestinação não acontece por seleção de indivíduos. A predestinação acontece na presciência de Deus. E o que Deus predestina não é um indivíduo, é um grupo de pessoas. Pode ver que toda vez que a Escritura vai falar de predestinação, ela usa plural. Olha o que está escrito aqui, ó. Como também nos elegeu. Esse nos indica um grupo. Então, quem é que foi eleito segundo a presciência de Deus? A igreja. O grupo chamado igreja. A igreja é que está predestinada na salvação. Como é que você, então, pode se tornar um predestinado? Fazendo parte do grupo da igreja. Entrando para a igreja. Recebendo Jesus como Salvador. Aí se torna predestinado. Por que a Bíblia diz, então, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo? É porque Deus conhece tudo por antecedência, né? Prognosco. Conhece de antemão. Então, ele sabia se eu iria me salvar, se eu iria aceitar Jesus, então me elegeu. Sabia se você ia ou não, então te elegeu. Sabia se o outro iria rejeitar, então não elegeu. Ou seja, a predestinação existe na consciência de Deus, no conhecimento antecipado de Deus, e não num plano elaborado, minucioso de Deus de separar pessoas para condenar e para salvar. Não, isso aí não é Deus, não. Se for fazer desse jeito, ele não é aquele Deus de amor que a gente prega, coisa nenhuma. Como assim? Vou fazer pessoas intencionalmente para condenar? Não. A condenação tem que ser uma escolha pessoal da pessoa. E isso ainda depois de ouvir o evangelho, né? Escuta o plano da salvação, pode rejeitar se quiser. Então, justamente, é condenado. Mas, por outro lado, também escuta o plano da salvação e, justamente, é salvo. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. 1 de Pedro 1, 2a. E Efésios 1 e 4, que é muito importante. Nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, não existia nada, a gente nem existia, nem Adão existia. E na mente de Deus, a igreja já estava eleita. O nos aí se refere a um grupo. Item de número 2, redimidos pelo sangue de Cristo. A igreja é o resultado direto da obra redentora de Jesus, da sua morte vicária, né? Da sua descida do céu, da sua abdicação de certos atributos divinos, da kenosis, se esvaziando da divindade e assumindo a humanidade para viver a nossa experiência e morrer por nós sem pecado, uma morte vicária para nos livrar da condenação eterna. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 de Pedro 1 e 2. Nesse enunciado aqui, nós temos a atuação do Pai que elege o Filho que redime com o seu sangue e o Espírito Santo que coloca no coração do pecador a consciência do pecado, do juízo e da justiça e dá para ele a chance de ser salvo. A frase aspersão do sangue aqui remete aos rituais do Antigo Testamento, né? Onde um animal era oferecido no lugar do pecador, o sangue era aspergido sobre o altar e tal. Então, Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Vou deixar um vídeo para você aqui curtinho explicando Agnus Dei do latim, Cordeiro de Deus. Então, na Antiga Aliança, o testamento era no sangue de bodes e de touros. O Novo Testamento é no sangue de Jesus Cristo. Somos redimidos pelo sangue de Cristo. Na Antiga Aliança, todo ano, toda vez que o pecador pecava, ele tinha que oferecer um sacrifício, vários sacrifícios, porque não eram eficazes, não apagavam pecados, só cobriam pecados. Era uma cobertura, né? Um kippah. Mas no sangue de Cristo, não. Como ele é eterno, o sacrifício é feito uma única vez, valendo por tempo retroativo e por tempo futuro e por tempo presente. Uma morte vicária que vale para todos os tempos. Então, somos redimidos pelo sangue de Cristo. E tem 3 santificados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento é chamado de Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade. No grego, Novo Testamento é chamado de Agiopneumatos, Pneumatos Agio, Espírito Santo. No Antigo Testamento dá a ideia do trabalho dele, Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade. Ou seja, o de santidade fala do trabalho que ele faz. Ele promove santidade na pessoa, né? No português, Espírito Santo fala da sua condição. O Espírito é santo, mas não fala do que ele faz propriamente. Mas no hebraico, Espírito de santidade fala diretamente do que ele faz. Ele promove santidade. Então a gente é santificado pelo Espírito que em nós habita. Se nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, então somos filhos de Deus. Somos eleitos segundo a presciência de Deus e purificados pela aspersão do sangue de Jesus e santificados pelo Espírito Santo. Ele é que faz essa obra santificadora em nós. Agora tem uma questão, né? A gente precisa viver em comunhão com Ele. Tem que se deixar guiar por Ele. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu expliquei numa das aulas anteriores, na 11 e na 12, o termo agonte, ago, que significa ser guiado. Na aula passada eu falei sobre dependência, deixei vídeo específico explicando a palavra-chave que é dependência, onde eu deixei claro que para ser santificado, para ser guiado, para ser realmente filho de Deus, precisa viver na dependência do Espírito Santo. Foi uma explicação, inclusive, muito boa, que vale a pena você assistir. Sem a santificação promovida pelo Espírito Santo na vida da igreja, ela não passa de uma instituição humana. Então é importante viver em comunhão, se deixar guiar, para que a igreja seja realmente o corpo de Cristo, a representação de Deus na terra. Estou deixando as notas para vocês aqui que eu falei, do Ruach HaKodesh, como espírito de santificação e tal. Se você quiser, só pegar no nosso blog. Tópico de número 2, a igreja e a comunhão com a Trindade. Item 1, a comunhão com o Pai. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. João 3,16 fala que o amor de Deus é que garante essa comunhão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No contexto de Judas 1 e 21, na parte A, vai aparecer o grego philaxete, que significa manter, preservar, guardar. Nós precisamos manter esse amor agape de Deus em nós, funcionando em nós. Nós precisamos dessa experiência empírica, pessoal, nessa experiência de tato mesmo com Deus, sentindo o amor de Deus, para que a nossa fé se mantenha sempre viva. Judas diz que a gente deve manter a nossa comunhão. Terissate significa também a mesma coisa de philaxete, que aparece aqui, que é manter, preservar, guardar o amor de Deus. Então a gente precisa guardar, manter vivo na nossa mente o amor que Deus tem por nós. Precisamos lutar para manter o nosso amor por Ele e também o nosso amor pelos irmãos. Essa koinonia, essa comunhão com o Pai precisa ser mantida. E ela só é mantida pela nossa consciência para com Ele. A gente precisa ter consciência de que Deus nos ama. Nos amou tanto que enviou seu Filho único
para morrer por nós, morrer no nosso lugar. Tendo consciência de que Deus nos amou, a gente é capaz de amá-lo de volta. Deus nos ama com o seu amor agape, né? O seu amor perfeito, o amor próprio de Deus. A gente o ama de volta com o amor filho, né? Inclusive na conversa de Jesus com Pedro, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Aí usa o verbo grego agape. Quando Pedro vai responder, usa filho. Filho é o amor da amizade, é o amor humano, é o amor de irmãos, o amor da comunhão. Isso significa, irmãos, que a gente não consegue transcender para o nível divino. Deus precisa estar realmente muito em nós. Nossa comunhão com o Pai precisa ser muito estreita, muito grande, para que a gente consiga sentir e viver o agape. O agape é aquele amor que é capaz de amar até os inimigos. É uma coisa que não é fácil, né? Eu nem sei se na minha vida de 40 anos no Evangelho eu já senti esse amor. Estou sendo muito honesto com vocês, porque isso aí é o amor de Deus, né? Pedro foi chamado por Jesus, viveu com Jesus, abraçou Jesus, defendeu Jesus. E quando Jesus pergunta para ele se ele o ama, ele não responde com um agape, ele responde com filho. Então imagina eu, né? Imagina você. Mas a gente está lutando aí. Então, philaxete, do grego, fala de manter o amor de Deus em nós, de manter o nosso amor por ele e pela sua igreja. Fala de preservar, de guardar e de permanecer nesse amor. Então, olha que são sentidos importantes que o grego philaxete traz para nós. Estou deixando Judas 1:21 aqui em grego transliterado para você ver como é que é escrito. E aparece lá terissate, que significa a mesma coisa de philaxete. Item de número 2, do tópico 2, comunhão com o Filho. João revela que é por meio de Cristo que nós temos acesso ao Pai, à verdade e à vida. João 14:6. Do mesmo modo, Judas também exorta a permanecermos na esperança gerada pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É o versículo de Judas 1:21, na parte B. Assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura, mas é o viver em Cristo. Então, possuir a vida eterna é um ato que se inicia agora, na comunhão com o Filho de Deus. Jesus Cristo veio morrer por nós, sua morte vicária, para dar para nós o direito da vida eterna. Mas a vida eterna, o gozo da vida eterna, o estilo de vida que vai transcender para a eternidade, tem que começar agora. A gente precisa estar em Cristo. Já é parte da vida eterna. A gente não... O cristão que vive esperando na sorte, ele não sabe o que é ser cristão. Né? O que eu quero dizer com viver esperando na sorte? É viver esperando a loteria de ser salvo ou não ser salvo. Não é assim que se vive uma vida cristã. A vida cristã é vivida em Cristo. Cristo é o Salvador. Se nós aceitamos Jesus e ele realmente vive em nós, então a gente tem que ter o estilo de vida do apóstolo Paulo. A vida que eu vivo agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ora, meus irmãos, se Cristo vive em mim, então a vida eterna é garantida para mim, porque o lugar da morada de Cristo, a morada natural de Cristo, é a eternidade, é a salvação. Então, Cristo não é salvo, Cristo é o autor da salvação. E se ele mora em mim, é certeza que eu estou salvo, que eu sou salvo. Então, a comunhão com o Filho de Deus fala de viver a eternidade já no presente. Viver em Cristo é possuir a vida eterna confiado na misericórdia de Deus, que são as palavras de Judas. Olha aí, ó, viver confiando na misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ou seja, Jesus morando em nós nos dá a passagem, nos dá a carta assinada de garantia da nossa salvação. E isso tudo é baseado na misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia de nós, que recebemos o seu Filho como Salvador. E a nossa koinonia com Ele, a nossa comunhão com Ele, e comunhão aqui vai muito além de um culto, hein, queridos? Comunhão aqui vai muito além de estar em quatro paredes cantando hinos, fazendo parte de um grupo, fazendo parte do ministério da igreja. Não é nada disso aí, não. Porque tem muita gente no ministério da igreja que não vai ser salvo. Tem muita gente pertencendo a um grupo dentro da igreja, bonito, se vestindo bonito, falando bonito, cantando bonito, que possivelmente não vai chegar lá.
porque não vive uma vida de comunhão. Quando a gente fala de comunhão, a gente está falando de mesma vida, de viver coisas comuns, em comum, ter algo em comum com quem? Com Jesus, com o Filho de Deus. Então, nosso estilo de vida tem que ser o estilo de vida de Cristo, porque Cristo agora está morando em nós. Eu já estou morto com Cristo. Olha isso, olha o tamanho dessas palavras de Paulo. E a vida que eu vivo agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, não estar em Cristo é como a lâmpada sem energia, ela não emite luz. Estar em Cristo é como a lâmpada ligada. Imagina se eu apagasse tudo isso aqui, hein? Vocês não iam nem me ver. Tudo isso aqui se tornaria trevas. E Cristo vem resplandecendo nas trevas, no primeiro capítulo de João. Essas trevas aí são trevas morais, a humanidade caída nas trevas morais, corrupta e tal. Diferente das trevas do Gênesis, que lá são trevas literais mesmo. Então, Zoe é a vida no seu nível máximo. Estar em Cristo é viver a vida de Cristo. Então a gente precisa estar nessa comunhão com Ele. A comunhão é como o fio que liga o interruptor à lâmpada. Você bateu no interruptor, desligou, pronto, acaba a luz. Nós precisamos estar em comunhão com Cristo, esperando na misericórdia de Deus. Assim a gente alcança a vida eterna. João no 17,3 diz que a vida eterna é conhecer a Jesus e conhecer a Deus. E o conhecer lá é o grego gnosko, que fala de intimidade, de experiência. Não fala só de fatos intelectuais, mas de conhecer a Deus por vivência. Realmente ter entrelaçamento com Ele, de ter realmente comunhão com Ele. Então a gente tem que ter comunhão com o Pai, foi o item 1, e comunhão com o Filho, que é o item de número 2. E o item 3, comunhão com o Espírito Santo. É muito importante a comunhão com o Espírito Santo. Nós estamos vivendo a era da graça, a era da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o allos paráclitos, o outro consolador. O termo grego outro, nesse contexto de outro consolador, significa outro idêntico. O grego allos aí é diferente do grego héteros. Héteros é outro diferente. E o grego allos é outro igual, idêntico, do mesmo tipo, com as mesmas características, com a mesma personalidade. Então, quando Jesus diz, vos enviarei outro Consolador, estava falando de um que o substituiria plenamente. Então, a nossa comunhão com o Espírito Santo faculta para nós uma comunhão igual à comunhão com Cristo. Do mesmo jeito que a gente acredita em Jesus, respeita Jesus, recebe Jesus, vive a vida de Jesus em nós, o Espírito Santo também precisa estar em nós nessa profundidade. A comunhão com o Espírito Santo, então, é uma coisa vital para a nossa vida espiritual. Judas diz o seguinte, que nós precisamos alicerçar a nossa vida sobre a santíssima fé, orando no Espírito. Judas 1:20. Meus irmãos, qual que é a diferença entre orar e orar no Espírito? Orar no Espírito, Espírito aí é com letra maiúscula. O que significa orar no Espírito? É orar na vontade do Espírito Santo. É orar na direção do Espírito Santo. É viver uma vida de comunhão tal que o Espírito Santo possa comunicar para você as necessidades, por exemplo, da igreja, das pessoas, as suas próprias, para que você possa orar dirigido por Ele. E assim, a sua oração possa ser bem traduzida por Ele, o Espírito Santo, a Deus, para que seja uma oração perfeita diante de Deus. Orar no Espírito, então, é orar na assistência, na direção, no poder do Espírito Santo, sendo dirigido por Ele. A Bíblia, inclusive, diz que a gente nem sabe orar direito, a gente não sabe orar bem, por isso o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sobre orar no Espírito, Efésios 6:18 traz um exemplo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, orar no Espírito, lembra que eu falei agora há pouco? Orar na dependência, na direção, na guia do Espírito, para Ele nos guiar na necessidade da igreja. Olha aí, ó, vigiando em todo tempo, com toda súplica por todos os santos. Como é que você vai orar pela igreja se você não sabe a necessidade da igreja? Então, você tem que orar no Espírito. Tem que ter comunhão, ter uma comunhão tal com o Espírito Santo que ele te faça sentir as necessidades. Olha o tamanho disso. A gente que vive nessa nossa vida comum, nessa nossa vida espiritual muitas vezes pequena, né? Nessa vida espiritual onde a gente acha que o Espírito Santo mora no céu e a gente mora aqui na terra e tem todo esse vácuo de separação. Mas não tem não, irmãos.
O Espírito Santo foi enviado para habitar em nós. Nós pertencemos a Deus de 3 maneiras: a Deus por criação, a Jesus por redenção, ao Espírito Santo por habitação. Ele não está no céu, não. Ele está morando dentro de nós. Então essa comunhão precisa ser garantida. E a oração deve ser feita nele. Como já expliquei, orar no Espírito é orar guiado pelo Espírito, para que possamos satisfazer a vontade de Deus nas nossas orações. Judas 1,20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, orar no Espírito Santo é isso, deixar ele dirigir a nossa oração, deixar ele inspirar a nossa oração. A gente deve orar no Espírito porque a gente não sabe como orar, a gente não sabe orar como convém. Romanos 8,26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando a gente está em verdadeira comunhão com o Espírito Santo, ele pega as nossas palavras e traduz para o Pai à altura do Pai, à altura do intelecto do Pai. E orar no Espírito é extremamente importante, porque nós vamos orar sendo dirigidos por Ele. A nossa intercessão será feita segundo a vontade dEle. Isso é orar no Espírito. De certa forma, então, orar não sendo guiado pelo Espírito é uma oração meio egoísta, né? Você vai pedir tudo aquilo que interessa a você, enquanto que a Igreja de Deus e as necessidades que o Espírito Santo queria colocar no seu coração para você interceder por elas, você não vai nem ouvir, porque você não está orando no Espírito, você não está na comunhão plena. No tópico de número 1, a gente viu a Trindade e o plano redentor. No 2, a Igreja e a comunhão com a Trindade. E agora, no tópico 3, a Igreja é enviada pela Trindade. Item 1 do tópico 3, a missão é dada pelo Pai. A Trindade age em harmonia, né, na obra missionária, mas a origem da missão está no coração do Deus Pai. 1 Timóteo 2:4 diz: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus tem o desejo de salvar todos os homens. Por isso que agora há pouco, em algum dos tópicos aqui, eu falei que eu não gosto do conceito da predestinação absoluta, porque ela conflita diretamente, por exemplo, com esse versículo aqui. Então, se Deus tivesse feito gente para ser condenada e gente para ser salva, como é que agora aqui em Timóteo estaria dizendo que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade? Se predestinação fosse verdade, então isso aqui seria mentira. Ou se isso aqui é verdade, predestinação é mentira. Porque predestinação, no sentido fixo, exato da palavra, predestinação absoluta, não pode existir. Porque Deus não pode fazer pessoas para condenar e pessoas para salvar. Isso aí, essa ação não reflete um Deus de amor. E essa ação não combina com um Deus que deu para os seus filhos livre arbítrio. Então, meus irmãos, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, porque o homem tem liberdade de escolha. E é na escolha que ele se salva ou se condena. Vamos avaliar 3 pontos aqui? Vamos avaliar aqui, ó, o querer, que é a vontade de Deus, que vem do grego telema. Vontade, é uma vontade deliberada, um desejo deliberado. Isso fala do caráter de Deus, que de verdade quer que os homens se salvem. Olha só que interessante aqui, o pronome aqui é reflexivo, se salvem. Mas não é Jesus que salva? Então, como que Deus quer que os homens se salvem? É aí que tá, é aí que combina perfeitamente com o livre-arbítrio. E exclui a ideia de predestinação. Só esse ser aqui, só esse reflexivo aqui, porque Deus quer, a vontade aqui, telema do grego, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Como que um homem se salva? Aceitando o Salvador. Como que ele aceita o Salvador? Querendo. Da sua própria vontade, da sua própria ação. O homem vai ouvir o evangelho, entender o plano de salvação e receber Jesus como Salvador. O que o carcereiro falou para Paulo em Atos 16:31? Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Não só você, mas tu e a tua casa. Tá vendo? Isso é esse ser aqui. Então Deus quer que todos os homens se salvem. E Deus quer mais, que eles cheguem ao
conhecimento da verdade. O conhecimento aqui é aquele grego gnosco lá. Aqui aparece epignosis, que significa conhecimento pleno, profundo, conhecimento experimental, empírico. Gnosis fala de conhecimento, e não fala de conhecimento superficial, fala de conhecimento em profundidade. Epignosis aqui, o prefixo aqui ainda coloca um superlativo. É um conhecimento que exige experiência, ou seja, tem que ser guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo. Tem que viver no Espírito. Tem que receber Jesus como Salvador para ele vir morar dentro de você. A vida que vivo agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso aí é epignosis. Conhecimento de Cristo com experiência viva. Epignosis fala de uma salvação que não é intelectual, não é superficial, não é só ser salvo do mundo corrupto de pecados, mas é uma salvação que implica num viver em perfeita e plena comunhão com Ele, Deus. Embora Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade plena, a gente sabe que nem todos serão salvos, porque a salvação é uma escolha, não é uma predestinação. Se fosse uma predestinação, esse versículo de 1 Timóteo 2 e 4 aí estaria fora de conexão, seria incoerente, que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Se ele já escolheu de antemão, por que ele quereria isso? Mas a salvação é uma escolha dos homens. Item de número 2, o Filho comissionou seus discípulos. O Filho é enviado pelo Pai e agora envia a igreja. Depois da ressurreição, ele disse: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É Mateus 28, 19 e 20. Esse aqui é o ide e ensinai. É responsabilidade da igreja gastar tempo com o mundo, gastar tempo com as pessoas do mundo. Tem gente que acha que sair todo domingo de casa, ir para a escola bíblica, ir para o culto à noite, o que já é uma coisa extraordinária, é a obra de Deus. A obra de Deus é ser comissionado. A obra de Deus é ir. E eu expliquei que não é um ir e vir como uma missão dada para se realizar uma vez, mas é um estilo de vida. Enquanto vão, enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão vivendo nesse lugar, preguem o Evangelho. E para a gente terminar a aula de hoje, o item de número 3 do tópico 3, o Espírito capacita e envia. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito Santo. Olha o que nós temos em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento de poder é o dinamis do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, que é colocada, dada por Jesus, colocada sobre a igreja, para que a igreja receba poder para testemunhar. O testemunho de Cristo não deve ser só intelectual, ele deve ser experimental. O testemunho de Jesus deve ser acompanhado de cura, de milagre, de transformação interior, de sentimento interior. Quando você estiver pregando, a pessoa tem que sentir no coração. O coração tem que se compungir com as palavras que você está falando. Para que isso aconteça, você precisa viver em comunhão com o Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, senão não acontece nada. Quando a gente não está cheio do Espírito Santo, aí a gente fala ao intelecto da pessoa. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente fala ao coração da pessoa. A pessoa sente. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Quando eles se separam, quando Jesus se separa deles, eles dizem assim, mas como a gente foi besta, né? A gente não estava sentindo, não, o nosso coração se compungindo em nós com as palavras que ele estava falando? Será que não deu para a gente perceber que era ele? É isso que acontece com o pecador quando ele escuta as palavras de Jesus. O coração mexe, o coração é movido pelo poder das palavras. E com isso a gente encerra a aula de hoje com a nossa verdade prática. A redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica. A aplicação pessoal da nossa aula de hoje.
A igreja não é fruto do acaso, é o plano eterno do Deus Pai, realizado pelo Filho e aplicado aos corações pelo Espírito Santo. E a conclusão, a Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Assim nós encerramos, meus irmãos, esse trimestre. Foi um trimestre muito proveitoso, a Santíssima Trindade. Se prepare para o próximo trimestre. Nós vamos estudar os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Vá no nosso blog, lá nós temos a descrição de como será o próximo trimestre. Eu sei que tem gente que já até comprou a revista, né? Já deve até estar com a revista na mão. Será um trimestre muito importante. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho aí, marque todas as notificações para você não perder nenhuma das próximas aulas. Se quiser ver os detalhes das nossas aulas, vá no nosso blog. No blog a gente deixa a aula com todas as notas. Quando for no blog, dê um clique no botão seguir. Graças a Deus passamos dos 100 seguidores. Agora a gente já está com 103 seguidores. Era a nossa meta inicial para o nosso blog, né? Ter pelo menos 100 seguidores. Agora a gente já passou disso. Muito obrigado pela sua cooperação. Continue compartilhando nossos vídeos, nossas aulas, o link do nosso blog. Nos ajude na nossa meta pelos 100 mil inscritos. Fique com Deus, meu irmão, e até a próxima aula.